Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui na viamorena.com. Hoje o Dia Internacional da Água, né? Estamos em muita chuva, né? Quer dizer, o Dia da Água chega com muita chuva em todo o Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul. Ontem choveu muito, hoje, Dia da Água, não sei se vai chover. Então, é um dia para se comemorar, para se refletir sobre a nossa responsabilidade para que a água, que é substancial, que é essencial para a vida, não venha a faltar. Que tenha sempre água em abundância, né, para que a gente possa ter, né, para que quanto mais água tiver, mais vida tem. Agora, é preciso preservar, né, os nossos mananciais. Campo Grande é uma cidade cheia de córregos, é uma das cidades mais bem híbridas do mundo, do Brasil, tem muita água aqui, mas infelizmente não se preserva a água depredação urbanística, né? A avassaladora urbanização da cidade não permite a manutenção dos nossos mananciais. A gente tem aí 2 córregos, a cidade de Campo Grande é uma cidade mesopotâmica, que foi criada, nascida entre 2 córregos, o Prós e o Segredo. E isso explica também, né, esse desenvolvimento, esse crescimento enorme de Campo Grande, nesses seus 100 e poucos anos, transformando-se numa das maiores cidades do centro-oeste brasileiro. Mas o assunto do dia continua sendo a prisão do Temer, do lugar-tenente dele, e a repercussão disso aí, repercussões políticas e o impacto dessa prisão, dessas prisões na reforma da Previdência. Estão tentando já encontrar o bode expiatório, o culpado pela derrota a previsível derrota da reforma da Previdência, nesse desencontro aí havido entre o César Maia, os filhos do presidente da República, no MDB, botar a culpa no MDB, que o MDB agora se afasta, tal. Eu já falei agora há pouco lá na rádio, programa Bronca Total, que, é claro, não deixa de ter um impacto, né, uma interferência nesse processo da reforma da Previdência, mas não será o fator principal. O fator principal da reforma da Previdência é a grande oposição que tem. Todo mundo é contra, todo mundo é a favor da reforma da Previdência, mas todo mundo é contra. A hora que mexer nos interesses das Forças Armadas, aí ela é contra. Ela quer uma lei específica para manter os privilégios, né, ou as conquistas. Eu nem chamaria de privilégio, mas de conquista. Quanto tempo que as Forças Armadas, os militares lutaram, né, para ter esse espaço, aí de repente vem uma reforma da Previdência e termina incluindo todo mundo no mesmo patamar, na mesma altura. O professor não vai aceitar, né, do jeito que está. Quer dizer, o professor aceita até aceita do jeito que está, não aceita mudança. Quer dizer, ninguém aceita mudança. Quando vai fazer sacrifício, ninguém quer fazer sacrifício, até porque o brasileiro vive no sacrifício.
Tudo que tem aí, que o trabalhador brasileiro conquistou nos últimos 50 anos, foi na base do sacrifício, na base da greve, da incompreensão, da enorme dificuldade de mobilização. Aí, vem aí, não vai, eu não acredito nessa reforma. Já falei aqui, desde que se cogitou, no governo Temer ainda, eu já achava que não passava essa reforma. Porque ela amesquinha a aposentadoria. E em muitos casos ela inviabiliza a aposentadoria. Cidadão tem que trabalhar depois de morto, né, para conseguir a aposentadoria. Então não passa essa reforma. E o Bolsonaro sabe disso. Todos sabem que ela não vai passar. Vão fazer, no máximo, um arremedo que não vai resolver o problema do furo, né, do buraco que tem nas contas públicas por conta da falta de recursos, falta de dinheiro. O problema não é a aposentadoria, o problema é arrumar dinheiro. E o governo arruma dinheiro criando imposto que o Brasil não tolera, não aceita criar novos impostos, ou através da reforma da Previdência, que é o amesquinhamento, que é meter a mão no bolso e no direito do cidadão, do trabalhador, para ele pagar a conta. Então o governo fica entre duas possibilidades, ou duas saídas. Ou ele faz a reforma da Previdência, faz o trabalhador pagar esse rombo, porque a reforma da Previdência ela vem para fechar o rombo, né, que tem aí nas finanças públicas. Tanto que fosse para resolver o problema, se fosse a preocupação com o longo prazo, com o que vai acontecer daqui a 50 anos, 40 anos, a reforma poderia a valer apenas para trabalhadores que entrassem no mercado de trabalho depois da reforma, depois de aprovada, mas não é. Ela já vem já com efeito retroativo. Quem está no mercado hoje vai se ferrar na hora de se aposentar, então eu não vejo muita facilidade de aprovação dessa reforma. Não é que eu esteja torcendo contra. O que eu acho é que conquista é conquista. Você não pode confundir conquista com privilégio. Privilégio é aí a aposentadoria de deputado, as altas aposentadorias especiais, tá? Esses são os privilégios que devem acabar. Agora, você taxar uma alíquota de 22%, qualquer que seja o salário, já tem 22% daquilo que você vai tirar, 22% daquilo que você já desconta direto, 22%. Aí você vai ter um imposto de renda de 27%. Quer dizer, a metade daquilo que você ganha, estou falando de quem ganha bem, quem fica como encargos. Aí quando você aposenta com 5 mil e poucos reais. Você ganha 20, 30 mil reais. Aposenta no máximo com 5 mil reais. E continua pagando a Previdência. Continua pagando, quer dizer, todo aposentado paga a Previdência. Pega teu olerite aí, você é aposentado, trabalhou 35 anos, é aposentado, você continua pagando a Previdência sobre a sua aposentadoria. Então o que poderia ser feito, e aí mas começa a fazer essas mudanças, aí termina mutilando o processo
e anulando, né, tudo aquilo que se queria com a reforma da Previdência. Então não é culpa do MDB, não é culpa do Maia, não tem que se buscar um bode expiatório para botar a culpa. A reforma não saiu porque fulano não. Ontem mesmo eu ouvi a declaração do líder do PSL na Câmara dos Deputados. Para quem não sabe, o PSL é o 17. O PSL é o partido do presidente da República. E o líder assumindo a responsabilidade da não indicação do relator da Comissão de Constituição e Justiça por causa da diferença havida entre civis e militares. Entende ele que o projeto dos militares termina beneficiando, abrindo, né, uma preferência para os militares em detrimento daquilo que vai ser votado para os civis. E ele usou até um termo que o presidente deu o abacaxi, mas não deu a faca para descascar o abacaxi. Foi o termo que ele usou. E ele falou, não foi, ninguém disse por ele, falou, apareceu na televisão para falar exatamente isso. Então já a resistência começa dentro do próprio partido do governo. Se o governo não tiver condição de comandar o seu próprio partido, como é que vai coordenar uma base partidária com quórum especial para aprovar a PEC Agora exigir da oposição? Não. O governo tem que formar sua base entre aqueles que pensam que são a favor da reforma. Culpar a oposição, a oposição não quer mesmo, a oposição é contra. A oposição é contra, sempre foi. Foi no governo do Temer, né? E está sendo agora. E hoje já teve mobilização, e essas mobilizações vão continuar. Quando é mobilização apenas de partido, aí você pode, inclusive, questionar e duvidar do sucesso da mobilização. Mas quando a mobilização envolve, ela é suprapartidária, quando ela ultrapassa os interesses do partido, dos partidos, aí ela toma corpo. Aí ela termina impactando as decisões dos deputados, dos senadores. E é complicado. Então, eu estou colocando isso aí como a prisão. A prisão não vai exercer nenhuma influência nas decisões do Congresso Nacional. Isso é bom ficar bem claro. Que vai derrubar a reforma da Previdência é a posição dos deputados, oposição pessoal, posição política, posição de grupo que defende, posição profissional, é o que vai derrubar a reforma da Previdência. Não passa a reforma da Previdência. Não vai passar. Aí, o governo vai ter que encontrar uma alternativa, porque se não tivesse a reforma da Previdência e não tiver dinheiro para tapar o buraco vai aumentar. E o governo vai se tornar insolvente. A crise vai aumentar, então o governo tem que criar uma saída. E uma saída dolorosa, né? Que seria a exumação de uma CPMF, uma coisa parecida. Coisa que nunca se cogitou, muito menos no atual governo, né? Mesmo antes dele assumir, não se cogitou em aumento de imposto, em criação de novos impostos. Isso é o brasileiro não aceita. O brasileiro reage à criação de novos impostos, assim como reage à criação volta da inflação.
Você não quer saber de inflação e novos impostos. Não, o brasileiro abomina isso, o brasileiro não quer saber. Então que você, por exemplo, que está me acompanhando agora pelo Facebook, pela Via Morena, que ideia você tem? Como é que o governo vai sair dessa? Ele não vai apoiar, não vai conseguir passar essa reforma da Previdência. Se não conseguir esse ano, o ano que vem não vai conseguir, vai ser muito mais difícil porque vai ter eleição para prefeito. Aí já começa a eleição da sucessão. Então ele teria que ter aprovado isso aí, aliás, já teria que estar encaminhada a aprovação, já teria que estar na comissão especial, já não conseguiu ainda passar pela Comissão de Constituição, de Justiça e Redação, porque onde é fácil passar, né? Não tem. Lá só a abordagem na CCJ é apenas da questão da juridicidade, da questão constitucional. Se é jurídico, se pode tramitar ou não. A comissão especial é essa que vai julgar no mérito. E não está lá ainda, quer dizer, não chegou. E já começou a mobilização contra. Já começou. O governo tinha que surpreender a mobilização contrária, porque isso é questão de tempo. E não fez. Por quê? Não fez porque não conseguiu fazer. Não conseguiu ter uma base no parlamento. E vai ficando cada vez mais difícil à medida que os militantes do bolsonarismo passam a hostilizar deputado, passam a hostilizar senador, e o presidente não tem como controlar isso. O presidente não controla nem os filhos dele, né? Nem os filhos ele está conseguindo controlar. Imagina controlar toda essa militância que ele tem. Uma militância hoje vanguardiada pelos intervencionistas, pelos inimigos do Estado Democrático de Direito, pelos defensores do regime de partido único, regime forte, regime sem justiça, sem Supremo Tribunal Federal, sem legislativo, e até sem Bolsonaro. Eu não estou nem preocupado com isso. Estão aproveitando todo esse imbróglio à vida aí de Senado com Supremo Tribunal Federal, de Maia com Moro, para continuar inoculando o veneno da ditadura. E a minha preocupação, a pessoa fala, você não se preocupa não? Eu me preocupo sim, ué. Por que não? Essa amizade do Bolsonaro com o Trump, essa campanha que se faz, se pega os grupos aí e eu acompanho male, os grupos, né, que são contra a democracia, para saber o que eles estão fazendo, para ver se eu consigo alcançar aí um contra-ataque. Eu acompanho. Estão cada vez mais virulentos. Eu estou vendo aqui alguns já xingando o Bolsonaro, pregando abertamente o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Aí o Cajuru, o Cafuge, 2 ou 3 senadores já se insurgiram contra já aderiram a esse movimento contra a democracia. Um movimento contra a democracia. Seu Cajuru, seu Cafuge estão servindo de instrumento dos intervencionistas. À medida que se joga contra o Supremo Tribunal Federal, você não faz governo democrático republicano sem os 3 poderes. Você não consolida o processo democrático
se você não conseguir a harmonia entre os três poderes. Você entendeu? Se não houver harmonia, se não houver concessão, interdependência, não há democracia. E esse pessoal intervencionista quer exatamente a balbúrdia, o caos, porque eles não querem consolidar o processo democrático. Já foram contra a democracia, já na eleição. Votaram no Bolsonaro para evitar que o PT ganhasse a eleição. Mas não votaram no Bolsonaro na expectativa de que o Bolsonaro fosse fazer um grande governo, mesmo liberal, conservador de direita. Não. Porque o sonho deles, o projeto dos intervencionistas é a intervenção. É a intervenção. Eles querem que os militares assumam o poder. Se o Bolsonaro quiser ser títere dos militares, se não quiser, tchau e benção, eu não estou nem aí com o Bolsonaro. De modo que a gente tem que dormir com os olhos abertos. A gente que defende a democracia, hoje são poucos que defendem, eu concordo com isso. Eu faço parte da meia dúzia que defende o regime democrático. Regime democrático com o presidente eleito pelo povo. E o presidente que o povo elegeu, não votei nele. É o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ser respeitado como presidente da República Democrática do Brasil. Agora, ele não pode ceder para os inimigos que estão dentro do partido dele, que são os militantes do intervencionismo. Que não precisa nem de argumento, né, para fazer campanha, porque estão dando aí à vontade. É o Senado brigando contra o Supremo, é o filho do Bolsonaro brigando contra o presidente da Câmara, que isso é ótimo, né? Isso é o melhor clima que tem para quem é contra a democracia. Porque fica falando, tá vendo? A democracia é isso aí, ó. Essa brigaiada, estão prendendo o ex-presidente, a ladruagem, a corrupção. Isso acontece na democracia e tal. Então, esse argumento aí, e para quem desconhece a história, para quem vive apenas o dia a dia, é um argumento muito forte. Muito forte. A democracia, o desemprego é grande por causa da democracia. Isso eu já ouvi e já li aqui nas redes sociais. O Brasil tem 13 milhões de desempregados, é por causa da democracia. Como se desemprego dependesse de uma questão ideológica, emprego dependesse de uma questão ideológica. Não. Os Estados Unidos têm a democracia mais consolidada do mundo. E não tem desemprego. A Inglaterra é democracia. O índice de desemprego lá é o mínimo. Tanto quanto o índice americano. Então não tem isso de... porque é demais o trabalhador brasileiro não está trabalhando lá em Washington, está trabalhando aqui. Ele não conhece a realidade daqui, ele vive a realidade daqui, sofre a realidade daqui. Então ele, em verdade, é um argumento que soa, né? Infelizmente soa muito bonito para quem ouve, né? Está em desespero e passa a acreditar que a saída é o fim da democracia. Isso aí, ó, é antigo. Na década de 30 do século passado aconteceu na Alemanha e na Itália, no nazismo e no fascismo. A democracia era a grande responsável. Nós temos que lutar contra a democracia. Aí tivemos que nos unir todo mundo democrático, mais os comunistas, né, mais a Rússia, para derrotar o nazifascismo,
que era contra a democracia. Que achava, se você pegar a argumentação dos intervencionistas de hoje, é a mesma argumentação que tinha o pessoal ligado ao Hitler e ao Mussolini. A culpa é toda da democracia. Mas eu continuo defendendo a democracia porque eu acredito. O Bolsonaro é presidente por causa da democracia. Se não fosse democracia, não existiria governo Bolsonaro. Até porque ele é capitão, né? É capitão e no regime militar, pelo menos o que foi aqui no Brasil, capitão não tinha vez. Capitão era segundo e terceiro escalão. Era só general, 4 estrelas, 5 estrelas, sei lá quantas estrelas são. Muito bem, vamos ao nosso papo reto aí, o papo reto. Política na veia, papo reto, com B de Paula e Guilherme Filho. Falar em filósofo de jardim, vamos conversar aqui com o nosso querido Guilherme Filho. Guilherme, hoje nós vamos colocar muita coisa nessa mesa aqui, porque nós estamos com um tempo. Deixa eu ver que o Grilo mudou a bandana hoje. Mudou a bandana. Ele está hoje. Bom dia, B de Paula, bom dia, Sérgio Cruz. Bom dia, ouvintes da Difusora, assinantes do Via Morena. Bom dia, Grilo, GG, Índio. Estamos todos aí, encerrando a semana. Estamos aqui. Com muita alegria. Estamos aqui com muita alegria. E o Grilo hoje com sua bandana camuflada. Ele está Rambo hoje. Vamos falar de um assunto que deixa o Marum choroso. A prisão do Temer. Sim. Ela é uma circunstância do ponto de vista político. Quero analisar do ponto de vista político. Certo. Quando você coloca o ex-presidente da República para ser julgado por um juiz de primeira instância no Rio de Janeiro, né, dificilmente um juiz midiático, inclusive, né, que tem se envolvido em processos bastante midiáticos, como o do Sérgio Cabral e tal, dificilmente essa prisão deixaria de acontecer. Certo. Isso parecia, do ponto de vista político, não estou falando do ponto de vista eleitoral, estou dizendo do ponto de vista político, das relações políticas que envolvem, dificilmente deixaria de ser assinado esse decreto de prisão. Quanto à sua efetividade jurídica, quanto a essa questão toda, que é um assunto, porque, veja bem, no processo que envolve a Angra 3, estamos trazendo toda a história de portos, que faz parte de outros inquéritos, né, já devidamente abertos, já devidamente instruídos, né? Então essa questão jurídica aí começa a ser deslindada hoje, né? E aí se vai discutir realmente, e aí eu acho que é essa a questão, se há, né, necessidade de mantê-lo preso para instruir o processo. Ou seja, se ele estava ameaçando fugir, se ele estava coagindo testemunhas, se ele estava ameaçando a ordem pública ou impedindo o andar do processo. E isso vai ter que ficar claro para sustentar a prisão. Caso contrário, as chances dele obter um habeas corpus são muito grandes. Porque essa é a razão da prisão preventiva, né? Se há ou não qualquer movimentação nesse sentido. E precisa que essa movimentação seja dele e não dos outros. Certo. Né? Então isso vai ficar mais claro hoje. Ontem não. Ontem toda a movimentação, toda a surpresa e toda a repercussão, que essa talvez seja o aspecto mais relevante, né? Porque já imediatamente se passou a discutir de novo no Congresso Nacional ontem a questão do abuso de autoridade, o projeto de lei lá que... A CPI da toga. Não, a CPI da toga já estava sendo discutida, né? Agora que ganha fôlego. E agora vem também essa questão do abuso de autoridade. Né? Me parece claro, tem uma imagem muito candente, digamos assim, de ontem. Né? O ex-presidente estava dentro de um carro, né, cercado por um policial com armado até o dedo, um rifle automático enorme, aquela coisa, né, enorme. Vem alguém, a imprensa está lá na calçada, vem alguém inadvertidamente, né, e abre a porta, né, do carro. Ele estava fechado lá dentro. Né, abre a porta,
alguns segundos depois fecha. Né? Só para mostrar. Para permitir a filmagem. Só para exatamente. Agora, Veja bem, todo mundo ali está fazendo o seu trabalho. Né? A imprensa fazendo o seu. Mas essa questão vai ser discutida. Os políticos passam a discutir essa questão. Eu estou me referindo às consequências do episódio. Né? Então, esse é o que vem aí fora. Né? As implicações disso na votação da reforma, etc. Agora, o que... tudo bem, eu acho que demorou muito para aprender o tema. Eu acho que ele já ia sair do Palácio do Planalto, já ser algemado e no Camburão. Mas agora, essa prisão e essa gozação da isonomia, nós vamos fazer isonomia, já que o Lula está preso na superintendência, vamos prender também o Temer na superintendência. Agora, o Lula leva vantagem, né? Porque o Lula esperou, o Lula não foi preso antes de ser julgado, né? Foi julgado em primeira, depois julgado em segunda, aí sim que ele foi preso. O Temer está sendo preso, né? Na fase de instrução. Quer dizer, então eu acho que houve um assodamento na prisão do Temer. Não precisava ter prendido o Temer como foi feito. Essa é a discussão hoje. Condena o Temer por o Temer na cadeia, como fizeram com o Lula. Então acho que essa pirotecnia aí que terminou criando essa reação, inclusive, do mercado. É a isso que eu me refiro. Eu me refiro aos efeitos políticos, né, de uma decisão e de uma decisão dessa ordem. Politicamente falando, dificilmente a prisão seria negada. Né? Um juiz que tem essa oportunidade, né? Dificilmente ele vai se furtar a ela. Imagina só, hein? Audiência de custódia. Eu mandei prender o Temer. A audiência de custódia, né? O cara tem que sentar na frente dele ali. Né? O senhor está tudo bem, está tudo em ordem, trataram bem o senhor. Tá, entendeu? Deixa eu fazer uma selfie com o senhor. Eu estou dizendo, dificilmente. É até humano, digamos assim. Né? É uma coisa que dificilmente aconteceria, ocorreria nesse momento. Né? Considerando, inclusive, o perfil do juiz, a forma da sua conduta, suas manifestações recentes, as entrevistas que deu, etc. Então, isso dificilmente ocorreria mesmo. Então, isso era uma... Agora, o que se discute agora são os efeitos disso. Né? Afinal, a política é feita de ação e reação. Né? A política não nasce, não é feita de geração espontânea. Exatamente. Né? E aí surgem essas questões todas que vão agora ser analisadas. Se deveria ou não deveria ser preso é o que vamos discutir hoje, se há ou não razão para isso, se ele fez alguma coisa que justificasse isso. Isso é o que se sabe a partir de hoje. Né? Claro que ontem foi midiático. Foi como o Temer seria, né? Não ter impossível, não ser notícia, né? Claro. Notem que alguns cuidados, entre aspas, para preservar, foram tomados, tipo, foram usadas apenas viaturas não caracterizadas. Né? Mas onde a câmera andava, ela achava o logotipo da instituição. É verdade. Mais distante, dali, mas estava por lá. Né? Os uniformes, né, todos camuflados, como se fosse uma operação de guerra, como se estivessem esperando algum tipo de reação. Né? Diriam depois, não, poderia haver movimentos populares, poderia haver tentativas de linchamento, então foi para protegê-lo que usamos todas aquelas armas. Poderiam dizer isso. Não, tá bom, isso não retira o efeito. Não retira o efeito que se viu, não retira o efeito político no Congresso Nacional agora, de aquecer a discussão da questão do judiciário, de aquecer a discussão sobre as limitações que se pretende colocar na lei a atuação do judiciário e do Ministério Público, tudo isso. A política é feita de ação e reação. Mas não deixa de contribuir também com o esforço do governo na aprovação da reforma da Previdência. Né? Não deixa de contribuir para atrapalhar, né? Para atrapalhar. Temos aí, sobram hoje, né, farpas, certo? No Congresso Nacional, na condução do processo da reforma, que já conta com um líder do governo não exatamente experiente. Então, os mercadores de dificuldade hoje estão muito mais à vontade que ontem. Estão em alta. Muito obrigado, seu Guilherme. Um abraço. Bom fim de semana para o senhor, família. Segunda-feira estamos de volta. Legal. Muito bem, esse foi o nosso Papo Reto. Estou recebendo aqui do Osman. Osman é meu correspondente aí
tenho por ele muita admiração, porque ele é um cara inteligente. Eu gosto de discutir. A gente que não é tão inteligente tem que discutir com pessoas que sabem das coisas. O que o Osman está querendo? Caro Sérgio Cruz, você acha democrática essas medidas do STF de querer ser legisladores e agora fazer o papel de polícia, fazendo investigações, Ministério Público, fazendo inquéritos, fora outras medidas? Quero agradecer a audiência do Deganaba. Muito obrigado. Osman, primeiro, o papel de legislador do Supremo Tribunal Federal, ele tem exercido por provocação, né? O Poder Legislativo não faz, o deputado ou o partido judicializa e o Supremo tem decidido. Não tem assumido isso porque o ministro do tribunal quer legislar. Há muita legenda, né? Muita lenda em cima disso aí. O Supremo, ele legisla quando provocado. A DIN, por exemplo, a lei considera a lei inconstitucional e entra com ação no Supremo. O Supremo julga. Nesse aspecto agora, essa história do inquérito aí, isso aí pisou na bola mesmo, né? Eu já falei isso aqui. Agora, não é pelo fato de um juiz, de um ministro ser tido, né? Você não gostou daquilo que ele fez, a maioria achou que ele vendeu sentença, que ele privilegiou alguém e tal. Não é por causa de um ou dois que fez isso que você vai condenar toda a instituição. Não é por causa do inquérito que foi aberto, no meu ponto de vista, no ponto de vista dos juristas do Brasil inteiro, não é porque ele cometeu esse erro aí, esse equívoco, essa manifestação de autoritarismo, que você vai fechar o Supremo. E você vai desmoralizar o Supremo. Tem que os órgãos de corregedoria, né, e a própria população tentando fortalecer a justiça, né, porque o Supremo é o ponto. Não adianta nada ficar jogando a primeira instância contra a última instância, contra a segunda, porque isso aí serve apenas para criar o caos na justiça. E não é isso que a gente quer. Eu não quero, você não quer. O que se quer hoje, depois de uma eleição que dividiu a nação, é a conciliação nacional. A primeira coisa que eu fiz depois da eleição foi estender a mão para quem ganhou. Porque o Bolsonaro não é o presidente dos armamentistas, não é o presidente dos homófobos, não é o presidente dos intervencionistas, ele é o presidente de todo o Brasil. Ganhou a eleição democraticamente. Mesmo acusando o processo eletrônico, né, de fraudulento, ele conseguiu ganhar a eleição. Ele é o presidente, tem que ser respeitado como tal. Agora, ele tem que respeitar a nação inteira. Não é fazer um governo dirigido para um programa, né, programa de partido, para uma plataforma. Não, faz o governo para atender a todos. Sobretudo, respeitando o direito constitucional de cada cidadão. Sobretudo e principalmente sem criar privilégios ou privilegiados. Muito obrigado a vocês todos que estão mandando aí, que mandaram comentários aqui E pode continuar mandando que a gente, à medida que a gente vai recebendo, vai respondendo do jeito que a gente sabe fazer. E o debate está aberto. Vamos então à entrevista do dia, entrevista do programa Boca do Povo,
apresentado às 7 da manhã na difusora Pantanal FM 101.9. O entrevistado é o advogado, diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, de Mato Grosso do Sul, o Dr. Gervásio. O papo aqui, enquanto rolava o intervalo comercial, também rolou solto, porque nós estamos recebendo aqui, ele já é da casa, ele é nosso amigo, ele quando vem aqui, é sempre com essa alegria, é um homem de alto astral, o doutor Gervásio Alves de Oliveira Júnior, como a vida, eu já contei, eu não canso de contar vidas de pessoas que vêm aqui, e que como o senhor, doutor, acabam sendo um exemplo para a gente e para essa criançada que nos ouve aí. Fala, não, é possível sair do 0 e chegar ao 100, não é? Doutor Gervásio Alves de Oliveira Júnior, bom dia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, B de Paula, bom dia, Sérgio Cruz, que é um prazer estar aqui com vocês, bom dia, ouvintes da 101, que nos honra muito deixar a nossa voz ser direcionada a todos os cidadãos mato-grossenses. A gente fica pensando aqui, nós estávamos conversando sobre isso, como é que a vida muda, né? Como é que a pessoa quando quer, muda a vida. O senhor encontrou o Sérgio Cruz aqui, ficou feliz da vida e vou pedir para o senhor contar, né? O senhor era office boy e assistia o Sérgio, deputado, fazendo discursos, era isso? Exatamente. Eu prestei minhas reverências ao Sérgio Cruz aqui. Você disse que há 40 e tantos anos o conhece, tivemos um prazer de trabalhar juntos agora. Nós trabalhamos na mesma rádio, só que eu entrava num horário e ele entrava no outro. E agora resolvemos juntar a panela e a tampa. Então ficou nós dois num horário só. Dupla imbatível. Mas eu estava recordando aqui, me reverenciando, repetindo, o Sérgio Cruz. Eu, em 1979, consegui um emprego na Assembleia porque eu sabia da tilografia. Em janeiro, quando abriu a Assembleia aqui. E eu era office boy lá na Assembleia, entregava jornal nos gabinetes, etc. E dava a entrega do jornal, eu sentava na última fileira, na última poltrona do plenário da Assembleia, onde começava o grande expediente dos deputados debatendo lá. Me lembrei aqui do Sérgio Cruz, ele fazia um discurso com a sua verve espetacular de orador. Ele fazia o discurso todos os dias em plenário e eu assistia o debate dele, ele, Gaeta. De repente só você estava assistindo, né? Tinha muitas vezes com um público restrito, e eu assistia sempre. Estou aqui, isso já se fazem 40 anos, porque foi em janeiro de 79, eu estou contando a partir de janeiro de 79, e estou prestando a minha reverência aqui. Mas a vida é assim, a vida, a gente tem que ter propósito, a gente tem que ter vontade. Você não chega em algum lugar porque você decidiu que vai chegar. Você chega lá por consequência dos seus atos. Quando você tem uma vida proba, uma vida de eficácia e uma vida de vontade de fazer o bem, de se acertar, justificar o teu estado, ainda mais na advocacia. Então eu sempre fiz o seguinte questionamento com cada causa, da pequena a grande, que eu auxiliasse meu constituinte. Eu tenho que fazer merecer os honorários que paga. Eu tenho que dar lucro para esse cidadão. O lucro, evidentemente, não só econômico, o lucro ético, moral. E às vezes, quando perdia a causa, eu dava lucro para o cliente. Porque eu fazia ele sentir e esclarecia ele: olha, você perdeu porque a justiça entendeu que você não tem razão. Está aqui todo o seu processo. E isto faz com que as pessoas também se satisfazem. Porque o pior sentimento é o sentimento da injustiça, o sentimento que você foi prejudicado na sua vida e eternamente fica pensando nisso. Então, quando você perde uma demanda, mas quando perde ciente porque você não tinha razão para ganhá-la, você limpa a sua alma daquele problema. Então, eu acho que isso faz parte da vida de eficácia. Doutor, nós estamos vivendo um momento conturbado a nível de Brasil. Ontem eu assisti parte da sessão do Senado do dia 19 e eu fiquei preocupado. Os senadores querem o impeachment
de um ministro do STF, do Gilmar Mendes. Então a gente fica vendo que, de repente, está aí o legislativo, o executivo e o judiciário como que se batendo, cada um tentando encontrar um rumo. E o senhor, claro, como membro da OAB, né, como uma pessoa importante dentro da nossa OAB, como é que vê essa ebulição que está acontecendo a nível de Planalto? Vemos isso como tempos difíceis, tempos conturbados da República. Nós não podemos ter poderes subservientes, mas nós não podemos ter poderes prevalecentes. A Constituição fala que os poderes da República devem ser harmônicos entre si. E esta harmonia temos perdido. Por que que nós temos perdido? A corrupção e a falta de combate efetivo, um resultado prático à sociedade, leva aos desmandos sem limites de alguns poderes. E, por outro lado, o ativismo judicial. Nós temos visto que o Supremo Tribunal Federal tem se arvorado em criar leis, que não é função dele. Se alguém quer criar lei, ele sai candidato, submete ao sufrágio do voto, que é o princípio básico da democracia, e vai criar lei. Então a casa de lei é o legislativo, não é o judiciário. Então o judiciário quer fixar até quando pode fazer aborto, até quando pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso é função do legislativo. O judiciário tem se arvorado nisso. Quando ele faz isso, ele ultrapassa uma linha amarela que expõe os seus membros a submeter a este crivo social total, tipo assim, eu não te elegi, por que você está decidindo desta forma? Você está lá para decidir de acordo com a lei e a Constituição. Quando você decide de forma com que ainda não está na lei, porque você acha que deve ser assim, então há este clamor, há uma exposição exagerada, e por isso surge isso. Acho que essas medidas todas, tudo tem... eu acho que do caos você extrai alguma coisa de útil. Eu acho que essa situação vai fazer as autoridades nossas de poder executivo, legislativo, judiciário, repensar suas posições, recuar e se estabelecer o que é a função de cada um. Eu acho que este legado nós teremos disso. Mas até que cada um caia nas suas devidas proporções, nós viveremos dias difíceis. Há de ver que ontem surgiu um comentário de que o Bolsonaro agora não conseguirá aprovar a reforma previdenciária e não conseguirá aprovar esse pacote de lei anticrimes, porque agora foi ofendido o judiciário, porque agora ofendeu um ex-presidente da República, cuja bancada é grande no Congresso, ofendeu um presidente da Câmara, cujo sogro foi um dos envolvidos no processo. Agora, você vê o limite, a exacerbação que existe também. O que uma ação do judiciário pode, olha que sentimento cívico teriam esses parlamentares, se assim o pensarem. Eu faço crer que não, penso que não deva ser assim, que ele não vai votar um projeto de interesse da nação, um projeto de estabilidade da segurança pública, porque foi preso um correligionário dele, correto ou incorretamente. Então, se isso for verdade, esse caos estrangulará mais ainda o nosso país. Certo. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter me assistido há 40 anos. Eu gostaria de detalhar isso um pouco mais. Do ponto de vista jurídico, doutor, como o senhor interpreta essa decisão do Supremo Tribunal Federal de criar uma comissão para fazer investigação? O senhor acha que o judiciário pode fazer investigação? De modo algum. Isso aí é uma ilegalidade absurda, um despautério, dentro desse ativismo que eu acabei de sintetizar aqui. Se o judiciário está entendendo que está havendo algum exacerbamento, no máximo um ministro que possa se sentir vítima
de alguma situação dessa, requisita ou protocola, como cada cidadão faz quando você se sente ameaçado por algum motivo. Você faz um boletim de ocorrência, você faz uma notícia-crime ao delegado de polícia, no caso um ministro, ao procurador-geral da República. Cara, eu gostaria que investigasse isso, essa situação minha especificamente. O Poder Judiciário não tem poder para determinar investigação nenhuma. E isto é mais um desmando do Judiciário brasileiro, em que pese algum exacerbamento contra algum membro, mereça ser investigado mesmo e apurado. Doutor Gervásio, o Senado tem autoridade, não de abrir uma CPI contra o STF, mas ele pode criar um impeachment para algum ministro? Pode. A Constituição prevê que um ministro que tem vitaliciedade pode ser expulsado do cargo através de um impeachment, como aconteceu de presidentes da República. Isso pode. O problema do impeachment é que ele exige que a investigação seja iniciado o processo com um ponto específico. Então, tem de haver especificidade, não pode ser genérico. Porque você aquele dia fez um discurso errado, porque aquele dia você falou sobre isso, porque você soltou fulano, beltrano. Isto não pode, essa generalidade não pode ser objeto de impeachment. Mas o que me parece é que teria havido, e isto o presidente do Senado andou publicando, que no entender dele essas colocações teriam sido genéricas. E aí, se assim o for, não caberia o impeachment por assunto genérico. Acontece também que os senadores estão preocupados com a intromissão do STF em relação ao direito do senador de falar o que bem entender. O senador ele tem essa imunidade. Ele tem de ter, porque senão ele não exerce o mandato parlamentar para qual ele foi eleito. Nós costumamos muito falar na advocacia que tem que preservar as prerrogativas do advogado. Não é que o advogado, eu vou falar do advogado para responder a sua pergunta, que é mutatis mutandis, é a mesma coisa. O advogado precisa de prerrogativa para quê? Para defender em plenitude o seu cliente. Certo. A defesa plena do cliente é uma situação prevista na Constituição Federal como a garantia do contraditório e da ampla defesa. Se você afastar isso da cidadania, você está derrogando o Estado de Direito. Então, para preservar o Estado de Direito, você tem que dar uma prerrogativa para o advogado, que é avistar um processo a hora que ele precisar, entrevistar o cliente dele separadamente, ter acesso com antecedência da acusação que paira sobre o seu cliente. São prerrogativas. Então, não é um privilégio do advogado. E um parlamentar, ele tem essas chamadas prerrogativas, que também não é um privilégio dele de homem e de cidadão individual. Enquanto investido daquela função pública, quando ele está no exercício daquela função e na tribuna, ele pode debater todos os assuntos de interesse da nação. Senão, o país não evolui, senão a democracia não progride. Você imagina um deputado querer sustentar na tribuna do Congresso que, olha, eu sou a favor da liberação da maconha, por exemplo. E ele ser preso por causa disso, porque ele está fazendo apologia ao crime. Na tribuna ele tem o direito de debater esse assunto. Ele pode até votar contra depois, mas ele tem o direito de fazer isso. E por quê? Porque ele é o representante da sociedade para debater os assuntos. De modo que o senador tem, sim, tem prerrogativa de debater os assuntos de interesse da nação. Sérgio. Pois é, a posição da OAB com relação às reformas, sobretudo a reforma da Previdência, já tem uma posição adotada pelo Conselho Federal da OAB? A OAB divulgou uma nota técnica esses dias, especificando o que ela, não vou dizê-la totalmente, talvez nem possa lembrar, mas o fato é o seguinte: a OAB entende que é necessário reforma. O Brasil tem de evoluir. E a evolução do Congresso passa pela reforma da Previdência Social. O que nós tivemos essa semana na posse, a posse definitiva, festiva, comemorativa do presidente Felipe Santa Cruz, e ele deixou claro isso no discurso dele, que é uma posição antiga da OAB. Ele reproduziu isso. A OAB é a favor da reforma, da atualização, mas não é a favor da perda
da quebra das garantias sociais que o cidadão já tem hoje. Então a gente é a favor da evolução, sem que assim seja. De forma que, pontualmente, há discordância da OAB, mas, de um modo geral, a OAB entende como devida e necessária a reforma previdenciária. Doutor Gervásio, eu quero agradecer a sua presença. É uma aula. Isso não é uma entrevista, é uma aula sobre direito. E isso, de certa forma, acalma o nosso espírito. Né? É muito bom isso, porque, de repente, quando nós não vemos uma saída, vemos alguém com seu conhecimento jurídico dizer que ainda isso pode ter um rumo e podemos chegar a algum porto seguro, isso é muito bom para nós, para os nossos ouvintes. Parabéns, volte sempre, é sempre uma honra recebê-lo. A honra é toda minha, eu fico feliz de poder dirigir a palavra, estar com vocês aqui, ao Sérgio Cruz, que me honra estar diante dele, um ícone que eu admiro muito, e eu sempre estou à disposição. Muito obrigado. Doutor Gervásio Alves de Oliveira.